Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain. Nothing's worrying me. O Cantinho da Amizade de hoje vai contar uma história belíssima. Este programa aqui nasceu para contar a história de Sorocaba com os filhos queridos desta terra. E a gente vai somando todas essas histórias, elas dão uma única história. A história belíssima de Sorocaba, que vem desde Baltazar Fernandes, passando por Brigadeiro Tobias, pelos tropeiros, pelas metalúrgicas da cidade, pelas fábricas de tecido da cidade, pela tradicionalíssima e morredora sorocabana. Ela é persistente, ela continua ali deitadinha, de qualquer momento ela resfolega com as suas locomotivas essa via permanente muito importante que Mailasque criou com muito carinho. Ele foi expulso de Sorocaba, mas ele fez tudo por Sorocaba, o nosso Mailasque. São figuras ilustres. Poucas cidades no país têm o tamanho da história de Sorocaba, pelos vultos que passaram e passam por aqui. Por isso que a gente vai contando a história de cada filho dessa cidade, que com certeza algum desse filho é descendente desses vultos que nós sempre relembramos, contamos, enaltecemos e gostaríamos que todas as escolas, principalmente as municipais, contassem a história dos vultos da cidade. Como a gente aprendeu no grupo escolar há 60, 50, 60 anos passados, que tínhamos os vultos do Brasil, os vultos, sabe? Rui, aquela coisa toda. É uma beleza contar a história dos vultos da sua terra, as pessoas que fazem tudo em favor dessa cidade. Esse que está aqui para contar a história, esse tem história, hein? Matou um passarinho quando era criança, fez troca-troca na frente do cinema de figurinha, de gibi, ele fez tudo que podia a juventude fazer, ele fazia, né? Nadava no rio lá, apanhava da mãe o dia inteiro. O pai, então, quando chegava à tarde do serviço, suando o que da vizinho fez, as mães não falavam aquilo. Ô, meu velho, sabe o que o Davizinho fez? Quase morreu afogado no rio lá. Ele pulou de mergulho, enroscou lá embaixo. Sabe? Esse está aqui para contar a história. É advogado de nossa cidade, já sofreu muito com o esporte de nossa cidade, mas ele não perde a maneira que ele quer o esporte no sangue dele. Está aqui para contar a sua história o nosso querido Davi Ferrari Júnior. Olha que chique! Para contar sua belíssima história. Davi, uma honra imensa tê-lo aqui, tudo bem? Tudo bem, Desidério, obrigado pelo convite, abraço a todos os telespectadores. Já estava com saudades de vocês, né? Estava participando do seu programa e contando um pouco da história que nós vivemos, né? Registrado já aí na memória, deixando um pouquinho da nossa colaboração para o engrandecimento de Sorocaba. Davi Ferrari Júnior, você tem saudade da sua meninice? Ela foi boa? Foi boa, foi boa. Eu penso que hoje eu tenho 56 anos de idade, então eu penso que todos que viveram naquela época, né, na infância, tiveram dificuldades, né? Eu sou filho de ferroviário, então meu pai viajava muito pela Sorocabana e ele fazia questão de levar a família. Então nós morávamos 2, 3 anos em cada cidade e meu pai era transferido para uma estação e lá ia a família toda. Então nós fomos vivendo, eu vivi em Indaiatuba, vivi em Gaspar Ricardo, que a minha família brinca muito que toda vez que eu desço para Santos, passando pela Imigrantes, se você olhar pelo lado direito, lá no morro, tem a linha do trem e algumas casinhas, né? Sim. E eu morei numa daquelas casinhas que chama Gaspar Ricardo, não tinha nem energia elétrica. Mas aproveitei muito com as coisas naturais, né? Fazer carrinho com lata de óleo, comer goiaba direto do pé da goiabeira, tomar banho no balde, né? Na canequinha. Então, vivi muito tempo ali. Depois nós viemos para Mário Souto, que é conhecido por Cipó, ao lado de Embu-Guaçu. Sim.
perto ali da Grande São Paulo, né? Palheireiros. E moramos ali, depois viemos para Mairinque, Sorocaba, depois em 1978. Aí meu pai veio ser o chefe de estação aqui na ferrovia e ficamos por aqui. Depois meu pai foi para Rio Claro, daí ele falou, ó, todo mundo estudando e todo mundo já estabilizado, vamos ficar aqui, eu viajo esse tempo, final de carreira, até onde ele se aposentou. Agora, Davi Ferrari, o que seu pai queria que você fosse quando crescesse? Ferroviário? Eu penso que sim, porque as casas do chefe da estação, elas eram sempre agregadas ao escritório da estação. Ah, sim. Eu me lembro muito bem, até quando ficava pronto o almoço, minha mãe batia na parede, porque do lado de lá da parede já era a sala do escritório do meu pai. Então o sinal era dizendo, olha, está pronto o almoço, né? Então, como nós vivíamos isso intensamente, 24 horas por dia, com certeza a vontade dele que eu fosse ferroviário. E o fato é que desde os 12 anos de idade ele já me fez trabalhar. Então ele sempre me exigiu que eu tivesse uma atividade no dia a dia, para não ficar sem fazer nada. Não importava se ia ganhar alguma coisa ou não, sim, mas valia a ocupação. E aí eu fui trabalhar em cartório, fui trabalhar em autoescola, até que eu acabei me formando e fui ser advogado. Não segui a linha do ferroviário, mas tenho muito orgulho de ser filho do ferroviário. A sua mãe tinha algum sonho para você ou não? Sua mãe não cochichava, eu queria tanto que o Davizinho fosse isso? A minha mãe nunca falou, né, assim, abertamente o que ela queria que eu fosse, mas ela sempre me apoiava nas decisões que eu tinha. Quando eu disse que eu ia fazer faculdade de Direito, ela me apoiou muito e desejou que eu fosse. Eu já trabalhava em cartório, né? Até porque eu tinha me formado em 78, 79, 80, eu me formei em técnico químico pela OSE. Legal. Mas não era sonho, não era não que estava realizado. Na época todo mundo saía do então colegial, sim, né, e já ia fazer um curso técnico, né? Saía do ginásio para fazer um curso técnico. Então eu optei por fazer química, mas não era o meu ramo. Meu ramo é esse mesmo, onde eu estou. Eu gosto muito e minha mãe sempre me apoiou nisso. E a sua primeira professora? Quem foi sua primeira professora? Ela deu alguma ideia para você no grupo escolar, qualquer coisa assim? A minha primeira professora foi Dona Maria, lá em Cipó. Lá em Cipó? Lá em Cipó. Perto do Brejo lá? Isso, Dona Maria Tereza, lá em Cipó. E ela é muito enérgica, sabe? Eu me lembro que daquelas professoras do tempo antigo mesmo, que bastava olhar, batia a régua na mão, você já sabia que o bicho ia pegar, né? Mas eu sempre tive a professora Claudete, lá também em Bugaçu, né? Cipó. Pessoas que, Dona Tereza, aqui em Mairinque. Sabe quem foi minha professora? Mas não no primário, no ginásio, a vereadora Iara. Chegou a ser sua professora? A vereadora Iara dava aula de O que ela perguntava para você para pôr na lousa lá? Ela já fazia estrelinha lá na lousa, né? Ela já fazia muita estrelinha lá na lousa. Era muito brava também. A Iara, o Derville Alonso, que hoje ele é padre na Grande São Paulo. Professor Ivete, esposa do falecido Antônio Carlos, médico, ortopedista, aqui de Sorocaba. Então, isso tudo em Mairinque, né? E depois vim aqui para estudar na OSE. A Vera, irmã de Marinho Marte, foi minha professora. O professor Zé Guilherme Pereira da Rocha foi meu professor. E muitos outros aí, Lázaro Ataíde, falecido Ataíde, foi meu professor. Arthur Fonseca, que está aí. Então, tive bons exemplos. Boa, né? Tive bons exemplos, graças a Deus. E digo sempre, né? Tanto na parte de escola como na parte profissional, eu sempre fui muito bem assessorado, né? Eu comecei a trabalhar aqui no cartório Renato
que na época... Tradicional, né? Isso, na época o escrivão era o Gaetano Panaciuli, né? Até mando aqui um abraço a ele, me ensinou bastante, sabe? Valdir Landulfo também, são pessoas que sempre foram muito exigentes, que talvez hoje, na atual conjuntura, teriam dificuldades pelo modo de ensinar, com esse negócio de que não pode nada, né? Não pode corrigir, não pode educar, não pode fazer nada, que tudo é dano moral, tudo é agressivo, tudo, né? Sim. E nós estamos passando por essas situações, né? Então eu sou muito grato a essas pessoas. O Cartório Pires, lá com o Nino, Sim, né? Nino. Que é meu amigo pessoal hoje, tenho o prazer de ser o advogado do cartório, né? Mas eu tive só bons exemplos, né? O Nino, quando eu fui trabalhar no Cartório Pires, foi o que me deu a primeira oportunidade de ser escrevente. Dr. Klinger Moaré, que era o juiz, Também era uma casca. também muito enérgico. Enérgico. Fui escrevente dele lá no fórum, fazendo audiências. Então eu tive pessoas desse naipe, Que entendeu? tinha o norte, né? E que mostrava o norte, o verdadeiro caminho, né? Isso. Eu agradeço meus professores, todos rigorosos, Eu agradeço muito. Eu agradeço. Não, porque a gente respeitava, né? Sim, O professor entrava sim. na sala, a gente ficava de pé para reverenciar o professor. Eu disse isso outro dia, eu estava conversando, eu sou formado pela Faculdade de Direito aqui de Sorocaba, né? A nossa FAD. A nossa de Direito, né? Que todo mundo gosta de dizer. É verdade. E eu me lembro, eu me formei em 1987, o professor adentrava a sala de aulas, todos se postavam Sim. em pé e só sentavam depois que o professor sentasse. Exato. Era assim, Né? esse é o respeito desde o grupo escolar. E era isso, um né? silêncio na sala de aula de você ouvir o mosquito voar. Ninguém ousava a sair da sala enquanto o professor estivesse dando aula. Depois o tempo passou, eu me formei e tal. Daí eu fui ser professor, fiz especialização, fiz diversos cursos e fui dar aula numa universidade aqui de Sorocaba, que daí tinha duas portas, uma na porta próxima à entrada do professor e uma na sala do fundo. Depois que você passava a lista, enquanto você botava um gráfico na lousa, a hora que você voltava, a sala de aula estava praticamente vazia. Então de 100 alunos que tinha, 120 alunos, ficava 30, 40, que hoje eu tenho a grata satisfação de encontrá-los aí na vida forense, promotores, delegados, juízes e bons advogados. O atual presidente da OAB, o Márcio Leme, Sim. foi meu aluno nessa universidade. Então, é gostoso você saber que aquela rigidez com que você foi educado, ela era exatamente necessária e para o seu bem. Então, eu não me arrependo e tenho muito orgulho dessas pessoas. Porque o aluno, quando o aluno perceber que o professor é um exemplo, acaba tudo isso, né? Tem que mirar no professor. Se ele chegou a professor alguma coisa, ele vai, né? E quando ele faz o ensinamento, efetivamente é um caminho, né? Então, Desidério, eu gosto sempre de dizer, né? Resguardadas as devidas proporções, né? O magistério, ele é um sacerdócio. Sim. Porque todos que chegarem a ser alguma coisa na vida, profissionalmente dizendo, passaram Passou pela mão de um professor. Sim. Então hoje, se eu sou advogado, eu tive diversos professores. Se você é médico, diversos professores. Se você é jornalista, diversos professores. Então, eu penso que se nós prestigiássemos mais a classe do professor, valorizássemos mais o professor, com certeza nós teríamos menor incidência de violência, menor problema social, menor desrespeito entre as pessoas. Porque se o professor for bom e tiver bem motivado, né, a base de formação das pessoas vai ser sólida. Então, tudo isso tem a sua repercussão, tudo isso seria repercutido positivamente
nas questões futuras. Nós teríamos excelentes professores, médicos, excelentes advogados, juízes, promotores, delegados, jornalistas. Todas as profissões estariam muito bem representadas. Temos, sim. Mas poderíamos ter muito mais. Muito mais. Merecia muito mais. Vamos para as fotos que ilustram a caminhada do nosso Davi Ferrari Júnior aqui no set da NET ao vivo. Olha que foto, hein? Essa é a maior mentira que ele vai dizer que jogou futebol. Essa daí é lá no Clube Atlético Sorocabana Mairink, no CASME. Você jogou no Mairink? Eu joguei contra aquele time lá, lá era Turguete. Então isso daí deve ser 1972, por aí. Então eu lá. O Luiz Arruda do Estrada jogou lá. Luiz Arruda, então meu pai foi goleiro do CASME, né? Meu pai foi goleiro. Os times ferroviários eram todos bons. O Sorocabana de Iperó é um timaço, Estrada, o ADA, a Botafogo, de Botucatu, a Ferroviária de Botafogo, Noroeste Bauru, Noroeste. o SPR, o Nacional, todos os times ferroviários eram belíssimos times. Tinha um campeonato, né, amador do estado, né, que seria a quarta divisão do Paulista hoje, né? Isso. O Estrada foi muito bom nisso, né? Luiz Arruda, lá de Mairink, sim. Mais outra foto no Cantinho da Amizade contando a história do Davi Ferrari. Aí vai começar as coisas do São Bento. Isso aí é 2004. 2004 nós estávamos voltando à administração do São Bento. Tem uma história interessante aí. Em 2002 nós assumimos o São Bento e tínhamos sido campeão da Copa Estado. Nós vamos ver daqui a pouco as fotos aí. Aí 7 dias depois teve uma eleição, eu perdi a eleição, fiquei 2003 fora. Sim. Daí voltamos 2004 com o apoio da Cascadura, que era o Ricardo Maffei. Sim, lembro. Lá que nos deu um apoio. Depois eles montaram o Ricardo e o Isaac, montaram depois o Votorati. Agora, conta pra gente, você teve mais tristeza ou mais alegria no São Bento? Eu tive muito mais alegria. Muito mais alegria? Eu diria assim, eu tive muito mais alegria sofrida. Sofreu mais alegria do que... Para ter alegria, passamos momentos de muito sofrimento. Noite assim, claro. Muito. Como ser alegre amanhã? Muito. Dormi pensando o que faria no dia seguinte, tinha que tomar uma decisão, e a decisão tinha que ser enérgica. Quando eu assumi o São Bento, você sabe bem disso, que você acompanha o esporte de Sorocaba há muito tempo, o São Bento não tinha credibilidade, estou falando de 2002, São Bento não tinha credibilidade de comprar um jornal na banca. Não, São Bento se não pagasse à vista. Tanto que aqui em Sorocaba o Flumian teve que dar um cheque dele, ele era presidente, teve que dar um cheque dele para o presidente da Ponte Preta pagar aquele negócio, aquela fiança, aquela coisa toda. Não, do São Bento não aceita, só se tem um cheque seu. Ele teve que dar um cheque dele, da empresa dele, para poder... O São Bento não tinha crédito, né? Ninguém acreditava. Luiz Flumian foi em 1991, foi presidente de São Bento em 1991. Eu estava transmitindo o jogo, depois o Marquinhos Chedi veio conversar comigo e o Flumian me ajuda, eu já tive que pagar. Nós íamos viajar para cumprir os compromissos, e a hospedagem do hotel, a gerência dizia, olha, ou paga 50% na reserva e os outros 50% na entrada do time. Não aceito cheque do clube, não aceito cheque nada. E era cartão de crédito meu. Desconto na hora. Desconto na hora, sabe? Não tinha, a gente botava dinheiro antecipado, não tinha mesmo. Então aí essa foto era de 2004. 2004. Mais outra foto no Cantinho da Amizade contando a história da alegria do Davi Ferrari. O que é isso aí? Esse é um derby. Que lado você estava aí? Esse é um derby. Eu sei que é um derby, mas que lado você estava? Eu tô aqui na cabine porque esse mando de jogo era nosso, São Bento e Atlético. Nossa, o Atlético me mandava lá? Não, mas então aí quem fosse o mando do jogo, usava o banco de reserva e a cabine. Tá. Se eu fosse o Atlético, nós estaríamos do lado, a torcida estaria do lado de lá também. Do lado de lá, com a turma do interior. Com a turma do interior, mas o mando era nosso, porque você está vendo lá o torcedor do Atlético lá na arquibancada lá. Esse jogo aí, Zé, ele foi a partida que nós disputávamos o acesso em 2008, que teve aquele jogo da marmelada, lembra?
lembro. Mojimirim e Oeste jogavam no mesmo horário em Mojimirim. Certo. E nós e Atlético Sorocaba aqui. Quem ganhasse aqui e quem ganhasse lá em Mojimirim subia em 2008. Sim. Só que tinha um detalhe: se os dois empatassem lá, Mojimirim e Oeste de Itápolis empatassem lá, que é esse mesmo Oeste que hoje joga em Barueri. Sim. Ele é natural de Itápolis. Sim. Oeste e Mojimirim. Quem se empatasse lá, subiriam os dois. E então esse jogo aqui para nós não tinha chance nenhuma, sentido nenhum. E teve uma situação lá que os times não jogavam, só ficavam tocando bola. Que o Silvio Luiz disse na E o transmissão. Silvio Luiz, Na transmissão, nossa, ele na falou, transmissão. Tá cheirando marmelada. Exatamente, ele fazia pela Band Isso. na época. E eu fiz um recurso, esse jogo aí mudou algumas coisas na lei, no regulamento da federação. E nós fomos até o Rio de Janeiro, no STJD. O STJD do Rio de Janeiro deu ganho de causa, só que de uma forma um pouco inusitada, porque deveria ter mandado fazer os dois jogos. Sim, de novo, Aí mandou repetir só Oeste e Mojimirim, lá em Mogi. E aí o que tinha sido 0-0 acabou sendo 2-2 e subiram os dois do mesmo jeito, porque eles não mandaram fazer São Bento e Atlético Sorocaba, né? Mas de qualquer forma nós tentamos e fizemos o que era possível fazer e depois mexeu, que hoje, se houver comprovação disso, o time até é excluído da competição. Mais outra foto no Cantinho da Amizade contando a história do Davi Ferrari. Isso é 2006, esse time é o time que disputou a Série A1 do Campeonato Paulista em 2006. Depois de 14 anos, nós trouxemos o São Bento de volta à primeira divisão. Então esse é um dos jogos, salvo engano, comecinho de 2006 contra o Guarani aqui em Sorocaba. Olha, e público enorme. Lá, Guarani. E aí? Aí tem... Esta é a história. Aí tem os meus dois troféus, né, de vida. A nossa esquerda, a Natália, a direita, a Vanessa. São as minhas filhas, são gêmeas. Hoje a Natália já é médica, a Vanessa é advogada formada. E no centro tem a Copa, a taça, que foi o troféu de campeão da Copa Estado de São Paulo, hoje Copa Paulista, que nós ganhamos em 2002. Você que foi campeão quantas vezes com o São Bento? Você subiu, no campeão não. Quantas vezes você subiu com o São Bento? Umas 55 vezes. Só você que subia, né? Nós tivemos essa de 2005, que foi para a Série A1, daí disputamos 2006, 2007 eu saí. 2008 foi aquele jogo da marmelada, daí fiquei em 2009 e depois eu saí de São Bento. 2009 eu não aguentei mais e Mas você que deixei. tirou o São Bento do Ludo, né? Uma equipe, né? Eu, Cláudio de Jesus, Não, mas Daniel como Perdiga, presidente, isso, uma tipo, equipe. Não é comparar, Pedrinho. né? Mas é um tipo o que foi o Rivaldo. Sem falsa modéstia, sim, um presidente eu que penso marcou. que em 2002, quando o seu João de Andrade já não queria mais, se nós não assumíssemos naquela oportunidade, a tendência era ter acabado São Bento. Agora, acabaram muitos clubes por aí, né? Eu sempre falo, o Davi Ferrari que salvou o São Bento e embora para o Nordeste. Como é que foi a história do documento que você rasgou lá? Ninguém acredita, né? É verdade. Então, essa daí... Que o São Bento ia ser como Guaratinguetá, o próprio Oeste. Quer dizer, não tem sentido o Oeste, a cidade de Itápolis fez tudo pelo time, de repente não manda jogo lá. Quer dizer, então, é um desrespeito à cidade. Então, isso daí era uma das coisas que a gente passava diariamente no São Bento, né? Aquela época era muito normal alguns clubes que tinham condições financeiras, empresários, né, que tinham condição financeira, querendo comprar, né, entre aspas, o clube. Na verdade, queria comprar a estrutura, o acesso, a vaga, o campeonato. O campeonato, né, o direito de estar na Federação Paulista de Futebol, né. E nós sofremos muitas críticas, né? Porque você não faz nada, você pensa que o São Bento é seu. Mas
tem a história que o São Bento foi vendido lá para uma pessoa lá do norte, nordeste, lá, Pernambuco, né? Pernambuco, por muito tempo teve ação judicial e acabou sendo resolvido isso na justiça, né? Depois teve uma outra oportunidade que o J. Ávila queria montar um clube de futebol, que hoje é o Desportivo Brasil. Sim. Queria usar o São Bento Cobaia. para ser como está fazendo agora o Audax, né? Sim. O Audax não, o RB Brasil, pegando o Bragantino por causa da vaga, né? Só que na época não era possível. O São Bento tem uma outra tradição, o São Bento tem uma outra raiz, uma outra história que não tem preço, né? Não dá para você avaliar. Você vê, o RB Brasil ficou alguns anos em Campinas. No jogo contra o São Bento tinha mais torcedor do São Bento lá em Campinas do que do RB. Então, quer dizer, o São Bento tem uma história, né? Não é possível. Você vê o que aconteceu com o Oeste, né? A cidade de Itápolis, que sofreu todas aquelas argúrias do acesso. Arrumou o estádio, hoje não tem o time está em Barueri, né? Então, na nossa administração nós tivemos diversos convites para isso, né? Oportunidades para isso, mas nunca cedemos a nenhum deles e sofremos o que era para ser sofrido e mantivemos o São Bento na cidade de Sorocaba. Né? Rasgamos o documento. E teve uma história também de um atleta que jogava no São Bento, era um empresário veio buscar o atleta e disse que ia levar embora, porque um presidente que me antecedeu teria assinado um contrato em branco de rescisão do jogador. Hoje não é mais possível, porque hoje é tudo eletrônico, mas na época era no papel. E ele ia levar o nosso melhor jogador na época. E lá no Humberto Reale ainda. Aí eu disse que ele não tinha o documento nenhum, ele foi no carro, trouxe uma maleta 007, né? Que abre assim. Aí ele abriu a maleta e falou, tá aqui o documento. Eu falei, não, isso aí não é documento nenhum, deixa eu ver. Quando ele me deu na mão, eu rasguei o documento, joguei no lixo o documento. E ele sofria de asma, Zé. Ele ficou ruim, sabe? Começou a perder a respiração, pegou a bombinha na maleta, quase que teve que chamar o resgate. Falei, agora senta aí, vamos conversar. Sério, né? Não vem com pressão que não dá certo, né? Mas ele tinha mesmo um documento, que mal feito, né? Que levava o atleta embora, né? Daí fizemos o acerto, o atleta ficou. Hoje o atleta tem uma escolinha de futebol, é o Nenê, lá em Guaratinguetá. Foi longe, hein? Foi longe. Ele jogou um bom tempo aqui, né? Gilberto Fantini, um abraço para ele. E não era mau jogador, não. Excelente jogador. Ele jogou no Guaratinguetá. Jogou no Guará, jogou no Ceará. Isso. Ele salvou nós muitas vezes. Ponta esquerda, meio esquerda, né? Ele era um meia, camisa 10, habilidoso, diferente. Mais outra foto no Cantinho da Amizade contando a história do Davi Ferrari. E aí, Davi? Aí é o meu pai. Seu pai. Eu e minha mãezinha. Minha mãe, eu tenho muita saudade dela, porque ela é muito participativa comigo, sabe? Embora não fosse uma pessoa de estudos, mas ela era formada pela Faculdade da Vida, né? E tinha sempre boas palavras e boas orientações. Essa foto é lá no campo da Matonense, na cidade de Matão. Num dia também inusitado, a Matonense tinha 2 times, nós falávamos que compravam o time, né? E tinha um empresário chamado Israel de Jesus, e ele tinha comprado, entre aspas, a Matonense, só que tinha um lado da diretoria que não aceitava a venda. Então a Matonense tinha 2 times, e nós fomos lá a Matão, e acabou não tendo o jogo, porque tinha 2 matonenses e um São Bento. Aí fizemos um trabalho lá, uma pressão, não sabia contra quem ia jogar, sugeriram até jogar meio tempo cada time. Eu falei, absurdo, né? Não vai jogar, não deixamos jogar. E tô tentando lembrar o nome do árbitro, não vou,
tô vendo ele, mas eu não vou lembrar. E ele falou, não, veio 2 oficiais de justiça, Zé, nunca vi isso. Sempre... Um com uma ordem para jogar e outro com uma ordem para não jogar. Falei, ó, você se entenda aí, nós vamos embora. Tirei o time de campo. Essa é minha mãe então, meu pai e eu, lá na Matonense. Matonense. Revelou um lateral que foi para a seleção, né? Sempre teve time bom lá, Matonense, muito forte. É como o Mirassol, sempre teve um time, time escola, bom. Armado. Sempre forte. Mais outra foto no cantinho da amizade contando a história do Davi Ferrari. E aí, Davi? Então, ó, isso daí é um hotel em Itápolis, Terraço Hotel, quando nós ficamos hospedados lá para jogar contra o Oeste de Itápolis. O que está aparecendo na foto é o Mazola, que era um diretor nosso, também um dos que colaborou muito com nós na nossa diretoria. Mazola trabalhava bem, né? A Mazola buscava, esse era um pé de boi para trabalhar, até buscar laranja lá com o Miltinho na fazenda. Ele ia. Ali no caminho para Salto de Pirapora, ele ia buscar com a caminhonete. Ele tinha uma caminhonete. Enchia de laranja para a gente fazer suco. Fazer suco para os jogadores. Né? Mais outra foto no cantinho da amizade contando a história do Davi Ferrari Júnior. Aí, ó, esse daí. Da cepa. Isso aí é lá em cima, é a cabine de rádio, no campo do Jaboticabal. Na primeira partida que antecedeu a... É o Parque São Jorge deles, né? Isso. O Parque São Jorge. Esse é o primeiro jogo da final, 2002. O Estrada não quis o que o Jaboticabal pediu. O Jaboticabal perdeu para todo mundo. Perdeu. E o presidente do Estrada falou, não, a gente ganha, sou Oswaldo Oliveira. Não, a gente ganha desde lá, tranquilo. Eles pediram, sabe aquele negócio que pediu? Manda qualquer sanduíche para nós aí. Tal. Um pouco mortadela, Isso, tal. Não vamos dar nada, vamos ganhar dele. Levou um baile, levou de 3-0, não subiu o América. Se ganha o Jaboticabal, subia aquele belo time do Estrada. O Zé, isso aqui, ali embaixo, ó, a torcida começou a chegar, né? Tá vendo? Esse é o time lá no Jaboticabal, lá que jogou, né? Mas lá na arquibancada, ó, começou a encher. E o Juninho Paraná, filho do Paraná, estava com nós lá na cabine. Porque ele estava expulso nesse jogo, ele não podia participar. E jogaram uma cerveja lá em nós e ele reclamou. Jogaram um copo de cerveja e ele reclamou. Não é da marca A, é da marca B, a cerveja. E a torcida ficou tão revoltada que nós trouxemos um saco, desse saco de lixo preto, de chinelo. Porque todo mundo lá a atividade principal é cana, né? Então as pessoas vão bem à vontade, né? Bermuda, chinelo, camiseta, né? E tacavam o chinelo na cabine, nós abaixava assim, batia o chinelo na parede. Chovia o chinelo. E foi enchendo de chinelo lá no setor que nós estávamos. Aí eu trouxe um saco de chinelo para os jogadores depois usavam para tomar banho, para usar no banheiro, né? E foi muito legal. Foi bem aproveitável. Foi bem aproveitável. Esse jogo foi 2-2 lá em Jaboticabal. Pelo Jaboticabal o gol fez o Hilton, um zagueiro deles que era bom, e o Pedrão, um centroavante que tinha o Jaboticabal, lembra? Isso. Depois veio jogar no Santo André, jogou no Oeste de Itápolis, Juventude. Pedrão era muito bom. E os nossos gols lá foi o Gilcinho, que hoje é presidente do Taubaté, atual presidente do Taubaté, e o Nenê, a quem eu me referi agora de pouco. Então estava 1-0 para eles, 1-1 para nós, 2-1 para nós, 2-2. É bonito o estádio, é pequeno, mas é bonito. Pequeno, olha aí. É pequeno, mas esse daí é lá muito também. Bonito. Ali, ó. Essa é a volta. Nós parávamos num restaurante que tem... o Caçador, né? Não, é um restaurante em Araraquara, que tem em cima da rodoviária. Salvo engano, é Terraço o nome. E o Abelha que conhecia, porque o Abelha é de Araraquara. Então eu me lembro, esse é o jantar, né? Nós jantando na volta. E aí nós tínhamos o prazer. E os pais do Abelha, o pai e a mãe do Abelha, iam nos receber lá no restaurante e jantavam com nós. Era uma família, né? Uma família, sabe? Uma coisa diferente mesmo. Você tem medo de morrer, Davi? Não. Como que não? Não, porque eu acho que todo mundo uma hora vai. Mas você vai também, todo mundo vai. Eu sei que existe morrer, porque eu vejo os outros morrer, não sei se eu acho que uma coisa é certa. Você nasceu com a sua
com a sua senha. Você A hora tá que contra as... Deus. Deus, se Deus falou, olha, meu decreto, até os 10 ninguém vai morrer. E aí? Ah, mas eu acho que ele não vai querer isso pra mim não, né? Eu acho que não. Eu acho que ele vai... Não vai querer que você morra? Não, ele vai querer que eu... Ele quer que você morra? É, deixar ele não muita quer que ninguém morra. Eu vou deixar muita gente sossegada. Não, eu não tenho medo, não. Eu não tenho, O que é isso aí, esporte de cruzamento? Onde é isso? Esse é o Humberto Reale. Agora não tem mais isso. Isso não tem mais. Nós derrubamos aquela arquibancada do fundo. Ainda bem que Hoje, você fotografou isso. hoje é um alojamento, né? É. Mas eu queria mostrar a faixa lá, ó, São Bento e Jaboticabal, né? Então. Então nós divulgávamos assim. Eu lembro que os torcedores lá da Vila Hortência diziam, o São Bento, nós não vamos no SIC porque é longe, né? Os mais antigos, né? Nós pusemos 3 ônibus aí no dia para levar os jogadores, os torcedores, os espanhóis lá pro SIC, né? Pusemos 12 mil pessoas no estádio aquele jogo. Se o São Bento mandasse, dava para mandar os jogos no Humberto Reale, se não estragassem aquilo, porque a gente vê muitos estádios por aí que... Javari, o campo do Nacional, né? O Juventus estava até agora jogando lá. Exatamente, contra time pequeno, contra time... Vamos fazer no SIC, vem Palmeiras, São Paulo, Corinthians lá, mas contra time pequeno aqui. Eu acho que nós precisávamos adequar só a questão do transporte. O SIC é um bom campo de futebol, né? A turma fala estádio, mas não é estádio, né? Não Quem conhece um pouco, não é estádio. um pouco aí sabe que é um campo de futebol, né? Precisava completar aquelas arquibancadas. Sim, a ferradura. Lá a ferradura, né? Até na época que o Cetinho era o secretário. Não só a ferradura, como ali em cima do vestiário, ali atrás, no teu placar ali, dava para virar. Então, mas quando o Cetinho era o secretário, eu tinha dado a ideia a ele, porque o Estrada, na época, né? Hoje eu não sei, mas na época tinha uma pendência de IPTU muito alta com a prefeitura, porque quando o Atlético Sorocaba assumiu para fazer uso do Estrada, o contrato que eles fizeram lá, alguém tinha que pagar o IPTU e não foi pago, e tinha essa pendência. Então eu disse para o Cetinho, aquelas arquibancadas pré-moldadas que estão no Estrada, para o Estrada hoje, na época, não tem utilidade, não tem sentido, porque são os jogos pequenos que faz lá. Se nós pegássemos aquele pré-moldado e trouxéssemos para o fundo lá no barranco, nós poríamos mais de 3 a 4 mil pessoas. Perfeito. Certo? Faria a avaliação daquilo e a bateria do IPTU que o Estrada devia na época, né? Tudo que eu falo é da época, né? Devia na época para a prefeitura. Entendeu? Porque como é pré-moldado, aquilo é tudo encaixado. Sim. Basta tirar dali e fazer o corte no barranco. E a minha ideia era, lá na rua da ferradura, do barranco, saía uma laje e nós faríamos 8 camarotes. E seria cedido para as empresas, 8 empresas de grande porte, para levar todos os seus diretores, convidados, né? Então teria entrada individual, teria um bar no meio desses 8 camarotes. Quem conhece a Arena Barueri sabe o que eu estou falando, né? Então não estou inventando, é uma ideia que eu vi lá na Arena Barueri, que foi a pioneira nisso. Agora tem Corinthians, na época não tinha, né? Palmeiras com a Allianz Parque, maravilhoso, né? Mas na época nós teríamos, eu passei essa ideia, mas por questões burocráticas, financeiras, não foi possível. Mais outra foto no Cantinho da Amizade contando a história do Davi Ferrari. Aí eu e Valdir Cipriani, foi presidente do Atlético Sorocaba, brigávamos, nossa, mas e somos amigos, né? Brigávamos cada um querendo o melhor para o seu clube, mas pessoalmente é meu amigo. Isso aí é no Morumbi, numa partida entre Seleção Brasileira e Bolívia, acho que é Copa América. Sim. De 2004, acho, mas é lá no Morumbi. Esse jogo aí nós fomos recepcionados pela Federação Paulista de Futebol. Como presidente dos clubes, né? Como os presidentes dos clubes, é um camarote. Aí, ó, isso aí é um jogo, dá uma olhada se a gente sofria pouco. Olha o treinador é Zé Humberto.
Zé Humberto foi meia do Santos. Lá no fundo é o Antônio Mascarenhas, que tem o programa Mundo Jurídico, né, lá de Boné. Atrás é o filho do Cláudio, o Daniel, do Cláudio de Jesus. Eu e o Zé ganhamos 2-0 do Atlético Sorocaba. Olha lá, ó. Veja se foi sofrido, Zé. A camisa do treinador. Se ele vê se ele tá pouco suado. E a minha aí, ó. Tá muito. Tenho saudade desse tempo, Zé, principalmente pelo cabelo preto, rapaz. Tá vendo que eu tenho cabelo preto aí? Ah, é? O que não caiu, branqueou. Foi São Bento que branqueou? Um pouco, uma grande parte. O que não caiu, branqueou. Branqueou. E essa daí, Zé, ó, de camisa amarela, Dr. Cássio Rusconi, que é médico do São Bento até hoje. Sim. Eu tenho a grata satisfação de ter trazido o Rusconi para o São Bento e ele ter continuado lá. Atrás dele, de camisa listrada, é o Cláudio de Jesus, o Dr. Cláudio de Jesus de Almeida, parceiraço, meu amigo, e mantém hoje uma série de investimentos aí de apoio na várzea de Sorocaba. Advogado trabalhista. Quando é parente o pai dele foi candidato a deputado? Não, não foi delegado? Não, Cláudio Jesus de Almeida. Não, o Rusconi. O Rusconi, o pai dele foi delegado de polícia, então isso, do José Maria Rusconi. Isso, exatamente. Divertido, delegado. Bravo, mas divertido, né? Gente muito boa, gente muito séria. O Rusconi eu sei que você fazia laranjado para os jogadores, você fazia, mas você sabe fritar ovo? Minha mãe me ensinou, sei fazer bastante coisa. Verdade. Ovo, arroz à grega, verdade. Macarrão, alho e óleo. Não, sei fazer, sei sim. Não, então, eu não passo fome, você não passa fome? Não passo não. A esposa, a criançada viajou, deixa comigo. Deixa comigo. Opa, eu me viro bem. Vira bem. Olha lá, ó, sentado com a camisa do São Bento é o Isaac, que era o diretor, um dos proprietários e diretor do Cascadura, né? O outro era o Ricardo Maffei, da Cascadura, que era a patrocinadora nossa. Sim. 2004. E o Pedrinho, Pedro Roberto Pereira de Souza, o Pedrinho. Esse eu vou dizer para você, não tem nem como falar, como agradecer o que esse rapaz, esse amigo, né, fez comigo no São Bento, por mim, pelo São Bento, pela cidade de Sorocaba. E hoje é presidente do CREF, do Conselho de Educação Física Estadual. E presidente do Panaton do Brasil. Um abraço, Pedrinho. Mais outra, o que é isso? Então, essa daí... É pré-eleição isso? Essa daí uma reunião com os jogadores do jogo que antecedia a semifinal de 2008, que é aquela foto que está com o Atlético Sorocaba lá. Isso aí é o coletivo, o Rabelo é o treinador, olha lá o Rabelo é o treinador, o João aqui de boné e braço cruzado era o preparador de goleiro, João Carlos, e o auxiliar do Rabelo ali, o Claudinho, preparador físico. Aí, esse faz parte de um derby também, São Bento e Atlético, e eu usei essa foto, antes dos jogos nós passávamos uns vídeos de motivação, sabe? Sim. E eu usei essa foto para dizer que o São Bento é isso, ó, não tem bola perdida, né? Então, para que nós colocássemos o coração na chuteira e honrasse a camisa que estávamos vestindo, né? Essa foto também de 2004, que é aquele jogo que o Zé Humberto tá com a camisa toda suada que eu acabei de falar. Isso. É esse jogo aí. Então, como nós vencemos esse jogo de 2-0, nós ganhamos o Panaton. O Panaton fazia um troféu de melhor dirigente, melhor time e o vencedor do derby. Sim. E nós ganhamos esse dia. Aí está o nosso amigo e Carcará, Paraná, craque, seleção brasileira, São Paulo, Panatleta. Abraço aí o Paraná. Figuraça. Olha aí, ó. Essa é uma foto histórica, né? Muito histórica. Uma foto histórica. Esse foi o troféu que nós ganhamos. Com certeza está lá na galeria de troféus do São Bento,
que eu tive a honra de receber das mãos do Mickey, né? Que já nos deixou, né? Hoje com certeza está abrilhantando os bailes lá no céu e tocando uma bolinha lá, né? Grande Mickey. Mais outra foto, e aí? Aí, ó, isso daí é um amistoso que nós fizemos contra o Palmeiras, lá na Arena Barueri. Olha lá, falei pra você que isso era uma família, né? Minha filha lá no meio com a foto, né? Com os jogadores do São Bento. O legal é que, você viu a camisa, né? O desenho da camisa, né? Olha lá. Eu ia lá no Formigão, que é na Sport Country, em Araçoiaba, do meu amigo Formigão, e nós sentávamos lá e bolávamos a camisa. Era eu e ele, olha lá. Aquela camisa é uma camisa de treino, de viagem de treino. Aí, ó, esse é um jogador do Palmeiras, né? E as minhas duas filhas. Esse daí esse é o Renatinho, jogador de São Bento, mora em São Paulo hoje, foi contra o Palmeiras. Isso daí, Zé, isso aí é uma parte interessante que pouca gente sabe. Havia um movimento das federações para que alterassem algumas coisas na Lei Pelé. Sim. E o presidente Marco Polo Del Nero, da federação, nomeou eu, Alcides Zaninato, que integrava essa comissão, e Edinho Montemor, que era do São Bernardo, como os representantes do futebol do interior. Então o Alcides Zaninato era mogiana, que é lá de Ribeirão, de Rio Preto, São José do Rio Preto, eu aqui da parte de Sorocabana, e o Edinho Montemor pelo Grande ABC. Mais os presidentes do Palmeiras, que é esse de terno marronzinho com a mão na boca aí, que é o Della Mônica na época, o Andrés Sanches do Corinthians lá no meio, Reinaldo lá no meio, Marco Polo último da fila lá, e nós fomos a Brasília fazer um contato com os senadores e com a Câmara dos Deputados. Na época o presidente era o Lula, e nós fomos lá para fazer esse pedido para que a Lei Pelé fosse alterada de modo que os clubes tivessem mais garantia em relação aos atletas pela formação, para que os empresários não dominassem totalmente esse lado e o clube ficasse só investindo e na hora do retorno fosse para a mão de outros, né? E que a profissão de empresários fosse regulamentada. Tanto é que hoje precisa de curso na CBF, até para treinador, né? Mas para empresário, inscrição na FIFA. Então foi um movimento que nós fizemos lá e eu tive a honra de... Eu não, né? O Esporte Clube São Bento teve a participação direta nessa Mais outra foto vida. No cantinho da amizade contando a história do Davi Ferrari Júnior. Aliás, uma camisa que nós levamos, né? Esse é Orlando Silva. Na época ele era o ministro dos esportes. Isso é em Brasília. E aí? Arlindo Chinaglia. Não, minto, esse é Arlindo Chinaglia. Então, esse é Arlindo Chinaglia. Esse era presidente da Câmara dos Deputados. O outro, eu não estou me lembrando o nome, era presidente. Esse não estou me lembrando. Já me lembro, ele era presidente do Senado. No Senado. Isso. Aí mais uma recepção. Essa daí é a mesa do presidente da República, né? Nós tivemos a oportunidade de ser recebido na mesa do presidente da República. Se expulsou o presidente de lá e falou, eu sou dono do Brasil. Na época era o Luiz Inácio Lula da Silva. Ele até falou, senta, e eu falei, não vou sentar, que é muito pesado o cargo. Della Mônica, presidente do Palmeiras. Della Mônica. Na época, né? Aí, ó, Andrés Sanches, atual presidente do Corinthians. Isso aí são frases que eu trazia e colocava no vestiário do São Bento antes dos jogos. Então nós passávamos alguns vídeos motivacional e colocávamos essas frases de efeito para uma motivação dos jogadores.
Agora, Davi, você tem mais medo do quê? Da mentira ou da traição? Eu tenho mais medo da traição, que eu digo, na falta de lealdade, sabe? Então, essa traição que eu quero focar, porque na política deve ter muita traição. Agora no esporte tem? Tem muito. Nossa, no esporte tem muito. Mais do que na política? Se não tiver, tá empatado. Na política eu nunca convivi diretamente, então eu não sei. O que eu sei é o que eu noticio por aí, né? Mas no esporte eu convivi. É difícil, viu, Zé? É muito difícil, sabe? Muita ingratidão, sabe? Pessoas que estão te abraçando aqui, estão te ofendendo ali. Sabe? É difícil de você transitar nesse meio. É difícil. Tem gente que se vende e daqui a pouco ele vende mais alto ainda. Então, como nós começamos aqui o nosso bate-papo falando lá de princípios da vida, né? Sim. Como é que você foi criado, seus professores e tal, eu sentia alguns choques, né? Sim. Então, eu brigava muito com árbitros, né? Você se lembra muito bem disso. Eu brigava muito com dirigentes de outros clubes, porque eu vivia aquilo ali como se fosse uma coisa séria. Muito séria, extremamente séria. Como são as coisas da minha vida, né? Como tem que ser. Como tem que ser. Então, tem que ser sério. Talvez por causa disso eu consegui montar uma equipe de trabalho forte. Levamos o São Bento onde levamos, né? E depois não tive mais condição de continuar por não comungar dessas situações, né? Mas eu tive muitas propostas, eu tive gente no escritório com dinheiro para perder o jogo, para não escalar jogador, entendeu? Então, eu sempre tive essas situações marcantes que me ofendia, né? Ofende realmente. Agora, que os empresários compram juízes, jogadores, goleiro, compra time, e querem escalar, sabe? Não, porque eles definem, né? Eles querem definir os jogadores, né? Quem vai jogar, muita interferência. Então você tem que ter uma estrutura muito boa, uma equipe muito boa, porque às vezes às vezes você não está nem sabendo, mas o nego está falando do seu nome, né? Está vendendo você, né? Então, a turma dizia assim, você é muito centralizador. Eu não sou centralizador. Eu não gosto de abrir muito. Sim. Porque se você delegar muitas coisas, você perde o controle, Zé. Não tem como. Não tem como. E às vezes as coisas estão acontecendo e você não está vendo. Só que como você que nomeou, você que indicou, você também é responsável. Então eu sofro muito com isso, né? O que é aquela bola lá? Essa bola aí é do acesso da A3, quando nós subimos da A3 para A2. Foi a maior felicidade da sua vida? 2001 com Oliveira Júnior. Aí que eu comecei a pegar gosto mesmo, né? Essa você conhece, né? Essa até murchou. Essa você conhece, essa é de 62. Essa é histórica. Essa é a bola de 62, que o campeonato acabou em 63, né? São Bento e América, lá em São Paulo. No estado de São Paulo, né? No Pacaembu, né? Vamos ver outra foto aí do nosso Davi Ferrari. E aí, Davi? Aí, essa daí quando nós conseguimos o acesso. O São Bento. Eu lembro que eu falei para você que nós desenhávamos as camisas. Esse é o desenho? Esse aí é o desenho. Eu e o Formigão, deixando os espaços em branco para poder arrumar patrocínio, né? Tá vendo? Aí eu ia lá no Formigão e nós bolávamos a camisa. Pode ver que ela lembra um pouquinho do Manchester City, da Inglaterra. Esse lembra disso aí, Zé? Onde que está esse ônibus aí? Esse aí sumiu, Zé. Como sumiu? Como é que some? Então, eu não sei. Mas existe? Não, quando eu saí de lá, estava lá. Eu lembro que foi lá no Beto Real, levava os meninos para treinar, não sei Isso, então, nós trocamos aí 6 pneus, né? São 2, 4 lá atrás, 2 aqui na frente, 6, e o step, 7 pneus. Seu Domingos Orefse, falecido, seu Domingos Orefse. Eu fui lá, falei, seu Domingos, eu precisava recapear os pneus, né, do ônibus, porque tá ruim para rodar. Ele falou, não, vai na loja tal lá e pode comprar o pneu novo. Comprou 7 pneus, aí nós ganhamos a tapeçaria, fizemos toda a parte de tapeçaria e ganhamos também o jogo de molas lá do Celso Barca.
do Celcinho Barca ali na Avenida Esse São ônibus Paulo. é histórico. Aí esse ônibus nos levava, né? E o seu Carlos da RUF, o seu Carlos da RUF dava o combustível para levar os jogadores treinar na Metz ou aqui na região, né? Vamos para a última foto, que o Davi tem a mensagem final aqui. Essa é a última. Então, essa daí é o Wilson, né? O Wilson Vieira, Sim, que é conhecidíssimo aqui na TV, é meu amigo. Você falou, ele queria pegar o troféu seu lá. Fazendo uma entrevista para a TV Com Isso. sobre o derby e mostrando o troféu que nós tínhamos Esse chora ganho. pelo São Bento também. Esse vive o São Bento, esse sofre o São Bento, né? Ele, o pai dele, Davi o filho Ferrari, dele, né? 35 segundos, 1 minuto para você. Você é um homem feliz, apesar de todo o sofrimento pelo São Bento, tá? Você é um homem feliz. Sou muito feliz, sim, porque eu tenho uma família muito boa, maravilhosa, tenho o meu emprego que eu exerço com maior dignidade e respeito, tenho o carinho dos meus amigos, não tenho uma vida muito assim divulgada, muito de oba-oba, tá? Sou um pouco reservado, sou um pouco tímido, né? Embora eu seja falante, mas eu não gosto de muita badalação, não. E a minha felicidade fica restrita a isso, né? A essas boas amizades. Os meus amigos são amigos de coração, amigos leais mesmo. A minha família, o meu emprego e da generosidade de Deus que me ajuda e faz tudo que eu preciso, né? Eu mais tenho a agradecer do que pedir, né? Sou muito grato a tudo isso e vivo de cabeça erguida e frequento todos os lugares e sou bem recebido, graças a Deus. Podem falar, né, que eu sou briguento, que eu sou bocudo, isso. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain. Nothing's worrying me.